12 milhões de pessoas acordaram sem poder movimentar suas contas financeiras, fazer compras com cartão de crédito, resgatar investimentos, enfim, tudo o que tange ao banco Will Bank. É mais um banco, é mais um episódio de quebra de um banco no Brasil, o que traz muito aprendizado, muita reflexão, e é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo. O processo de liquidação do Will Bank, o que o Banco Central viu antes de acontecer, como que foi essa cronologia dos fatos, o que acontece agora para quem tem dinheiro na conta corrente do Will Bank, para quem tem dinheiro nos investimentos, como funciona o fluxo, e também trazer aqui uma lição, né, para você que talvez colocou o seu dinheiro lá, depositou ali a sua confiança naquele banco, que foi um banco que, inclusive, fez bastante propaganda em uma grande emissora aí da TV Nacional, trazendo ali a visão de solidez e que, no fim das contas, virou todo esse imbróglio, toda essa situação adversa, tá? Meu nome é Vitor, eu sou planejador financeiro e especialista em investimento certificado. Eu criei esse canal para poder te ajudar a tomar boas decisões financeiras para que você possa ter qualidade de vida. Eu só quero que você tenha qualidade de vida. Combinado? Bom, vamos começar aqui com a lógica da cronologia de o que aconteceu para chegar até onde a gente chegou, que foi realmente a liquidação do Will Bank. Em 2024, a gente teve a compra do Will Bank pelo Banco Master, um banco que também foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025, e que era um banco que a gente que é do mercado financeiro sempre falava que tinha um risco muito grande de quebra, né? Ele era o famoso balança, mas não cai, e no final acabou caindo. Era um produto financeiro, né? Era um banco, desculpa, em que os produtos financeiros que eram oferecidos para os clientes tinham uma alta rentabilidade, e muita gente desconfiava disso, mas também tinha muita gente que tinha ganância de querer aplicar nesse produto simplesmente para ter um retorno mais alto. Então, quando a gente teve essa compra aí do Will Bank em 2024 pelo Master, trouxe uma certa descrença, vamos dizer assim, por parte de algumas pessoas no mercado. Como eu disse, em 2025 o Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central e novamente o medo, né, de quebra do Will Bank aumentou porque o Banco Master, que era o principal banco ali que comprou, acabou tendo ali a sua liquidação. Muita gente acabou sendo prejudicada, não só pessoas físicas, como também empresas que tinham o seu dinheiro em CDBs do Banco Master. Houve-se ali uma quebra, né, generalizada ali dessa instituição, onde mais de 40 bilhões de reais em CDBs investidos estavam ali sob a tutela do Banco Master, e o FGC, que é o nosso Fundo Garantidor de Crédito, precisou trabalhar porque era uma quebra que nunca antes foi vista, né, no cenário brasileiro, e isso, querendo ou não, manchou um pouco a capacidade do FGC de honrar com esse pagamento. Não que o FGC não consiga honrar, os pagamentos já estão sendo feitos, mas diga-se, né, o pessoal comenta que o mercado diz, né, que o FGC tinha aproximadamente 120 bilhões de reais em caixa e 40 bilhões seriam só para o Master. Então, foi ali um golpe muito forte no FGC, onde mais ou menos ali um terço do FGC foi destinado para poder pagar os credores, né? Em 2026 agora, a gente viu o caso do Will Bank, onde o Master, né, a bandeira Mastercard, perdão, suspendeu todos os cartões de crédito, então, por falta de pagamento, né, pelo que o mercado está dizendo, fazendo com que as pessoas ali que usassem o cartão do Will Bank não poderiam usar mais pelo fato do Mastercard, né, a bandeira Mastercard ter suspendido, né, os pagamentos. E aí entrou com a liquidação novamente extrajudicial do Banco Central, liquidando esse banco. Então essa foi a cronologia, desculpa, básica, né, da quebra aí, da liquidação do Will Bank. Beleza. E o meu dinheiro, Vitor, o que eu faço? Bom, a gente tem que dividir essa análise do Will Bank em específico em duas, tá? Se você tinha até R$ 1.000 na conta corrente, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, ele vai te garantir até R$ 250 mil de pagamento, né, no caso dessa liquidação extrajudicial do Will Bank. Só que no caso de quem tinha até R$ 1.000, o FGC fez uma espécie de parceria com o Will Bank para poder viabilizar esse pagamento direto pelo aplicativo do Will Bank. Então, se você tem conta no Will Bank, tinha até R$ 1.000 lá na conta do Will Bank, você vai conseguir receber diretamente pela conta do Will Bank e, obviamente, você vai precisar destinar uma conta, enfim, um CPF, uma outra instituição financeira para que esse recurso caia na sua conta. Se você tinha mais do que R$ 1.000, você vai entrar pelo processo normal do FGC mesmo. O FGC, como eu expliquei para você, é um fundo garantidor de créditos que garante até R$ 250 mil por instituição financeira, tá? Onde você tem ali o benefício, caso novamente a instituição tenha sido liquidada, de receber até esse valor. E aí, se você tem mais do que R$ 1.000, você vai realizar esse processo pelo site do FGC, onde você vai cadastrar o seu nome, seus dados, cadastrar uma conta corrente que você utiliza, né, uma outra conta corrente,
para poder receber esse valor do FGC. Um ponto também que é muito importante dizer é que se você tinha ativos do Banco Master, o Banco Master ele comprou o Will Bank em 2024, como eu disse. Então, o Will Bank passou a fazer parte do conglomerado do Banco Master. Se você tinha ativos, por exemplo, do Will Bank até antes de 2024, exatamente antes da data em que o Master comprou o Will Bank, aí são duas instituições financeiras separadas. Se você comprou algum produto financeiro ou tinha dinheiro em conta depois de 2024 do Will Bank e do Master, soma-se os valores e considera como um só. Então é muito importante você entender isso, porque se você tinha, por exemplo, 200 mil reais no Will Bank e 100 mil reais no Banco Master, depois de 2025, por exemplo, né, início de 25, depois da compra do Will Bank pelo Master, você tinha 300 mil reais. O FGC vai cobrir só até 250 mil reais de limite. Os outros 50 mil reais, o que acontece, Vitor? Eles vão para a massa falida do banco. E aí você pode ser que receba, né, esse dinheiro depois de funcionários, colaboradores, enfim, todos os custos ali que são inerentes à liquidação do banco serem resolvidos e pagos. Então é algo que, assim, eu não contaria com isso, porque existem ali uma série de outros credores que o banco precisa pagar e isso pode demorar muitos anos, pensando nesse caso aí dos 50 mil reais remanescentes para você poder receber, tá? Então, essa parte do conglomerado do Master é muito importante para você entender, porque se você tivesse, por exemplo, um valor ali acima dos 250 mil, considerando essa soma, né, das duas instituições, isso aí não vai ser, né, pago pelo FGC, tá? O que fica de lição com tudo isso para a gente caminhar aqui para o vídeo? Se um banco, presta atenção comigo que eu vou te falar aqui, se um banco ele está pagando mais do que outro banco, é porque esse banco tem um nível de risco um pouco mais alto. Eu vou te ensinar um jeito aqui daqui a pouco para você poder fazer de maneira simples uma análise muito rápida se o banco que você está pensando em investir ou que você investe tem um risco alto. Isso pode indicar ali uma dificuldade financeira, vamos dizer assim, para a sua carteira de investimentos como um todo. Mas antes de falar isso, eu quero falar com você sobre a questão de rentabilidade, tá? Então, se um banco está pagando mais do que outro banco, você está lá na sua corretora, no seu banco, tem uma grade de produtos financeiros lá, e um banco está pagando muito mais, pode saber que existe um risco muito mais alto. E era o que acontecia com o Master, com o Will Bank. A gente vê produtos aí pagando 140%, 150%, 160% do CDI, ao passo que em outros produtos financeiros de outros bancos, essa mesma taxa, né, essa taxa para esse produto financeiro estava em 110, 115, dependendo do caso, 105, 106, ou seja, é uma diferença muito grande de pagamento, né, de juros para uma instituição financeira, tá? O outro ponto que é importante falar, né, essa lição que eu quero te passar aqui, é que FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, não é tudo. Muita gente acabou comprando o Master sabendo do que estava acontecendo, sabendo da possibilidade dele ser liquidado, mas estava ali, de certa forma, resguardado pelo FGC, porque o FGC ia cobrir, o FGC sempre paga, já teve casos semelhantes no mercado e o FGC pagou, ok. Só que no caso do Master em específico, por ter sido um caso muito emblemático no nosso país, o FGC demorou mais de 50 dias para iniciar o pagamento. Não porque o FGC queria dar o cano em alguém, não é isso. É porque como tinham muitas pessoas que investiram nos CDBs, produtos do Banco Master, o FGC demorou a levantar a lista de credores para poder fazer o pagamento. E aí, por que é importante você ter na cabeça que o FGC não é tudo? Demorou 50 dias para poder te pagar. Esses 50 dias, eu não sei se você sabe, mas eu vou te falar isso aqui agora, a partir do momento em que o banco decreta a liquidação extrajudicial, o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial de um banco, os rendimentos financeiros são congelados. Então, no caso do Master, por exemplo, os rendimentos financeiros foram congelados, se não me engano, em 18 de novembro de 2025. Então, de 18 de novembro de 2025 até meados ali de janeiro, metade de janeiro, que foi quando o FGC começou a pagar as pessoas, não teve nenhum rendimento financeiro. E dinheiro tem um custo. Tempo é dinheiro, dinheiro é tempo. Se você ficou ali 2 meses sem receber, né, esse valor, por mais que o FGC vai te pagar, mas não teve rendimento financeiro, você está perdendo recursos. Então, fique atento com essa questão do FGC, porque ele não é tudo. Ele não garante a sua solidez financeira. O que garante a sua solidez financeira é uma boa diversificação de investimentos, você escolher bons produtos financeiros, você pode tomar um certo risco sim, mas você diversificar o seu dinheiro. É isso que vai te dar uma proteção maior do que simplesmente confiar no FGC.
Agora, para você poder entender o que eu queria falar sobre a análise, eu vou compartilhar uma tela com você sobre uma ferramenta muito simples, grátis e que você pode utilizar para poder fazer análise dos bancos que você tem produtos financeiros investidos. Eu vou usar, inclusive, o exemplo do Will Bank para você poder entender como que é fácil, com poucos cliques e poucos números, você já ter uma noção, de certa forma, muito clara sobre a saúde financeira desse banco. Vamos lá, deixa eu compartilhar uma tela aqui com você. Deixa eu ver aqui, peraí. Olha só, o que você vai fazer aqui? Você vai entrar no Google e vai digitar o nome do banco, Will Bank, e vai digitar Banco Data. O primeiro link que vai aparecer aqui é o link do Banco Data, onde eu já até estava dando uma olhada aqui antes de gravar esse vídeo. Tá? Então eu vou clicar aqui para abrir a informação do banco. Deixa eu ver aqui. Isso. Olha só, algumas informações importantes para você já de cara matar um pouco essa charada de que talvez não era uma opção interessante em termos de risco, né, de produto financeiro de banco para você poder investir. Duas informações aqui. Histórico de lucro líquido. Aqui em 2024 teve um lucro líquido positivo, mas 23, 22 e 21 teve prejuízo, ou seja, um banco que nos últimos 3 anos seguidos, vamos colocar ali, teve prejuízos. Isso já é um sinal realmente negativo para você analisar. Segundo ponto, eu não vou descer até lá embaixo porque tem muita informação, mas acho que é até legal para você poder entender, é sobre os índices. Índices de Basileia e de imobilização. São dois índices legais que vai te ajudar bastante, né, que vão te ajudar bastante a analisar aí a saúde financeira de um banco. Primeiro é o índice de Basileia, e aqui está escrito de maneira muito simples e detalhada. O índice de Basileia ele determina a relação entre o capital próprio, ou seja, o capital o dinheiro próprio do banco, e o capital de terceiros, que vai ser exposto por meio de uma carteira de crédito. Exemplo, se um banco tem um índice de Basileia de 20%, significa que a cada R$100 que o banco empresta, 20% é dele. O índice mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. Então, isso mostra se um banco tem saúde financeira ou não. Quando a gente vai olhar aqui, no caso do Will Bank, em 2023, o índice de Basileia dele era menos 5,1. Deixa eu dar até um zoom aqui para ficar mais fácil. Menos 5,1 aqui em 2023. 2023, de novo, menos 4,6. 2024, menos 5,3. Ou seja, o banco ele não tinha recurso próprio, né, para poder estruturar as operações ali de crédito. Por isso que o banco oferecia produtos financeiros com uma alta rentabilidade para poder captar recurso. Então, as coisas já começam a fazer sentido aqui, tá? O outro ponto é sobre o índice de imobilização. O que é o índice de imobilização? Quanto maior for o índice de imobilização, mais agilidade o banco tem para usar o seu patrimônio a fim de honrar os seus compromissos. O que é isso? Se um banco possui um índice de imobilização de 30%, significa que a cada R$100 do patrimônio do banco, R$30 estão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis, veículos e materiais. O índice máximo tolerado pelo Banco Central é de 50%. No caso aqui do Will Bank, a gente tinha um índice de imobilização de menos 73, aqui em meados de 2023. Imagino que seja por conta aí da mudança, né, com relação ao Master no futuro, tá? Mas em 2022 a gente tinha 17, 15, 20, era um índice até ok, né? O banco tinha ali talvez até mais estratégias financeiras, né, recurso financeiro do que aplicações imobilizadas. Então, acho que com esses 3 fatores ficam legais aí, né, para você poder entender que ali era uma situação, uma sinalização de que não era um banco talvez atrativo para você investir. Aqui embaixo a gente tem as informações do índice de Basileia, lucro líquido trimestral, é um site bem completo para você poder fazer uma análise ali, ó, lucro líquido 2023, resultado operacional, ou seja, era um banco que ele desde 23, né, 22, estava com resultado operacional negativo, por isso que ele estava cada vez mais, né, captando recursos. Esse é um dos principais motivos, né, dele estar ali captando cada vez mais recursos. Entra nesse site, faz uma análise simples, eu não vou me ater aqui ao detalhe, no detalhe, porque eu queria trazer uma lógica inicial para você, mas entra nesse site, coloca ali um outro banco que você tenha produtos financeiros para você poder fazer uma análise mais aprofundada. Combinado? O Will Bank foi mais um dos casos que vão continuar acontecendo, infelizmente, no nosso país. E se você não ficar atento e construir um método para você poder investir, sem ficar olhando só rentabilidade, né, estruturar isso de acordo com seus objetivos, seu planejamento de vida, seu cenário patrimonial, você provavelmente nos próximos anos pode ser mais uma das pessoas aí que vai ter que recorrer ao FGC, se o FGC conseguir te pagar também, porque o FGC não é obrigado a te pagar. Se ele não tiver dinheiro,
você não recebe. Então, sem método, sem clareza, sem criar um plano financeiro, você com certeza vai ser uma presa fácil aí para poder passar esses perrengues, infelizmente, que milhões de pessoas estão passando, algumas sabendo o que fizeram, outras sem saber o que foi feito, às vezes recomendadas por profissionais, né, do mercado financeiro que infelizmente não preocupam com a vida financeira das pessoas, e sim em ganhar comissão nos produtos financeiros de maneira exorbitante. Infelizmente essas pessoas aí que passaram por esse processo estão traumatizadas, né? Mas existe uma luz no fim do túnel, que é justamente montar esse planejamento financeiro, investir de acordo com seus objetivos, e eu faço isso com o método Lupa. Se você quiser entender como funciona o método Lupa, como é que eu posso te ajudar a montar uma estratégia que faça sentido para a sua vida financeira, para os seus objetivos, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e com a minha equipe, ou com a minha equipe, vamos dizer assim, combinado? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like, é importante entender que você está inscrito aqui comigo, está acompanhando esse projeto comigo aqui, do canal do YouTube, e que você curtiu, que esse vídeo fez sentido para você, para a gente continuar gravando mais vídeos para agregar na sua vida financeira e fazer com que você, no final das contas, de novo, tenha qualidade de vida. Um abraço e até a próxima.